uma das coisas que mais me pedem é ferramentas que ajudam a trabalhar a procrastinação. Pensando nisso, resolvi gravar esse vídeo exclusivamente para te apresentar aqui técnicas e ferramentas práticas e objetivas que você poderá aplicar a partir de agora mesmo para trabalhar essa questão. Este vídeo é a segunda parte do vídeo anterior, onde eu falei sobre o ciclo vicioso da procrastinação. Resolvi gravar esse outro vídeo aqui, a parte 2, para apresentar essas ferramentas e te ajudar nesse sentido. Portanto, se você ainda não assistiu ao meu vídeo anterior, assista lá, porque vai fazer ainda mais sentido assistir este aqui e porque vai te agregar ainda mais valor nesse sentido. Bom, então vamos lá? Antes de eu te apresentar aqui um passo a passo, eu te convido a responder 4 perguntas. A primeira responda a você mesma aí. Eu quero. Você quer mesmo trabalhar a procrastinação na sua vida? Você quer mesmo sair do ciclo vicioso da procrastinação? A segunda pergunta é: isso faz sentido para você? Faz sentido se desenvolver cada vez mais nessa caminhada? E a terceira pergunta é: por que você quer trabalhar a questão da procrastinação? Você tem procrastinado muito? Quais os maiores desafios você tem enfrentado nesse sentido? E a quarta e última pergunta é: o quanto você está disposto e disposta a trabalhar isso em você? E se dê uma nota, por favor, de 0 a 10, o quanto você quer realmente praticar esse passo a passo que eu irei apresentar a você agora. É muito importante você responder essas perguntas para a autorresponsabilidade e fortalecer o seu comprometimento com esse passo a passo. Dito isso, vamos aqui às ferramentas, a essas técnicas aqui para te ajudar. A primeira é: escreva aí, por favor, em 4 colunas. A primeira coluna você vai identificar aí os prazeres imediatos que você tem cedido o seu tempo e que tem te tirado do foco. As distrações, eu falei disso no vídeo anterior. As distrações, quais são os roubadores de tempo que você constantemente tem cedido a eles? É acessar o celular? É alguma recreação em curto espaço de tempo? É assistir alguma série? O que? Você irá identificar ali, identifique pelo menos 5 desses prazeres imediatos, momentâneos, que você não tem conseguido resistir a eles. Na segunda coluna, você escreva aí, por favor, o que você perde cedendo constantemente a essas distrações. O que você perde? Informa aí. Eu perco tempo, eu perco energia, eu perco foco, e aí você vai indicando. E dentro dessa mesma coluna, do lado do que você perde, você informa aí a nota de 0 a 10 do quanto você quer isso para a sua vida. Ah, Fran, tá fácil, vou colocar 0 em tudo, de cima a baixo, ótimo. A intenção aqui é fazer com que você raciocine mesmo e valide cada vez mais que você não quer isso para a sua vida. Isso aqui são as consequências negativas de ceder a essas distrações. O quanto eu quero isso para a minha vida? 0, não quero. Isso te convida a validar ainda mais nesse sentido. Então você dá a nota de 0 a 10, o quanto você quer isso na sua vida. Na outra coluna, você vai fazer o contrário, você vai escrever tudo que você ganha vencendo, não cedendo a esses prazeres imediatos, aos prazeres momentâneos. O que você ganha? Eu ganho concretização dos meus objetivos, eu ganho mais tempo, eu ganho desenvolvimento. E o que mais? E aí, da mesma forma, nessa mesma coluna, você vai indicar aí de 0 a 10 o quanto você quer isso para a sua vida. Fran, vai ser 10 de ponta a ponta. Ótimo! Isso é para te convidar a raciocinar sobre isso. O quanto você quer muito isso para a sua vida, cada um desses benefícios. E na quarta e última coluna, você irá escrever que comportamentos, a partir de hoje, você irá desenvolver e se comprometer aí para combater a primeira coluna, combater cada um daqueles desafios lá roubadores de tempo, digamos assim. Que comportamentos? Como que você irá combater acesso ali ao celular? Isso e aquilo. Então você vai escrever ali. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ir para a prática.
você escrever ali pelo menos três tarefas que você irá se comprometer a fazer nos próximos dias. E aqui a proposta é que você identifique aí, se comprometa com três tarefas mais aleatórias, que não sejam necessariamente ligadas diretamente ao seu objetivo maior. Porque se você se encontra num ciclo vicioso da procrastinação, você terá aí, a princípio, um pouco mais de dificuldade, e é importante que essa caminhada seja mais leve ali inicialmente, para te convidar a se envolver cada vez mais nela e percebendo que não é um bicho de sete cabeças e não exige muita energia de você nesse primeiro momento. Então estabeleça ali três atividades mais aleatórias, por exemplo, aleatórias, mas que sejam de valor. Por exemplo, eu vou ler um livro sobre educação física. E aí você estabelece data inicial e final. Que livro eu vou ler? Sobre educação física. De qual autor? Autor fulano de tal. São quantas páginas? 120 páginas. Quantas horas por dia eu irei dedicar para a leitura desse livro? E aí você já estabeleceu data inicial e final, considerando o número de páginas, certo? E aí você estabelece uma data intermediária para prestação de contas, para autoanálise. Lá então, digamos, dia 1º ao dia 15, você estabeleceu 15 dias para ler esse livro. Lá no dia 8, mais ou menos, você para autoanálise e prestação de contas. Eu já consegui ler o livro inteiro? Já consegui adiantar aqui o processo? Não, já estou na metade do livro? O que aconteceu? Eu cedi às distrações? O que eu precisava ter melhorado essa questão? O que eu preciso melhorar mais? Isso e aquilo, você vai fazendo perguntas para identificar e avaliar aí como que está o seu ritmo e o grau de comprometimento e quais pontos você precisa já reajustar de imediato para continuar ali firme e conseguir honrar ali essa atividade, tá bem? E isso você faz com todas as três ali que você se comprometeu. E vale lembrar que essa atividade seja aí a curto prazo, não algo muito estendido, 6 meses, uma atividade que vamos comprometer aqui 6 meses, não, que seja aí no máximo 20 dias para vocês se experimentando, tá bem? O próximo passo, a próxima ferramenta é você ampliar, né? Ampliar essa prática aí. Então você já se experimentou, já teve uma noção ali, já conseguiu de forma muito precisa identificar quais são os seus maiores desafios comportamentais, os pontos que você precisa melhorar de imediato, trabalhar com mais intensidade, aquilo que merece mais a sua atenção e aquilo que você está indo muito bem para você fortalecer cada vez mais. Aí você vai ampliar. Aqui você já pode aí, o ideal inclusive é que você já trace aí atividades, tarefas relacionadas ao seu objetivo maior, aos seus sonhos, a realização ali de algo voltado para a sua área pessoal ou profissional, ao seu alvo maior. E aí você vai fazer a mesma coisa. Aqui você vai acrescentar algumas informações, como por exemplo, a questão financeira. Eu tenho um objetivo maior, então quanto isso me custará aqui nessa primeira etapa? E quando falamos de objetivo, imagine degrauzinhos, né? Uma escadinha aqui, degrauzinhos que são as metas para você chegar no seu alvo maior. Então aqui nessa primeira meta você estabelece data inicial, data final, e quando falamos de metas é interessante que você numere em quanto tempo você quer alcançar, concluir essa meta, que valores for algo voltado para faturamento, você quer sair da estaca do ponto A ao ponto B, que você estabeleça assim algo numérico para te ajudar a identificar que você atingiu aquela meta, tá? Então você vai construindo ali as metas, os degrauzinhos. Então quanto me custará? Eu vou precisar aqui de alguma ferramenta? Vou precisar adquirir algum conhecimento? Vou precisar fazer alguns cursos para aprimorar isso? E o que mais? Quanto me custará de dinheiro, de tempo? Quantas horas eu vou dedicar por dia, por semana? E aí, ao responder essas perguntas, você vai
filtrando melhor e se organizando e se posicionando melhor nesse sentido. Bom, quando falamos de procrastinação, existem tantos aspectos sobre esse tema. Eu tenho um vídeo anterior que eu falo sobre as reais causas da procrastinação. Antes desse aqui, que é a parte 1 desse, eu falo sobre o ciclo vicioso da procrastinação. Este aqui, que são essas técnicas, ferramentas, e o próximo sobre como diminuir a procrastinação. Lá no primeiro, você compreenderá por que nós nos perdemos no caminho e compreenderá de forma assim muito criteriosa e de modo a você identificar por que você está procrastinando, qual o ponto onde você está se perdendo mais. E quando falamos desse assunto, às vezes existem pessoas que têm muita dificuldade em focar nos seus objetivos, porque às vezes tem situações que são importantes serem trabalhadas, algo que aconteceram no passado, existem alguns bloqueios. E se esse for o seu caso, é importante que você procure ajuda. Uma terapia vai te ajudar nesse sentido, porque às vezes essas ferramentas a pessoa quer muito pôr em prática e hora ou outra, mesmo sendo muito eficiente essas ferramentas, a pessoa ainda assim não consegue. Então talvez é importante trabalhar aí outras questões que vão além do que essas ferramentas podem te oferecer, tá bem? Eu espero ter te ajudado muito com relação a esse assunto. Desejo que você consiga sair da inércia e entrar mesmo em ação, e que essas ferramentas sejam muito assim construtivas na sua vida. Eu quero te convidar a validar o nosso aprendizado aqui hoje, digitando aí, por favor, #Play na Ação, tá? Você gostou desse vídeo? Compartilhe com outras pessoas e deixa aí o seu like. E se ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva agora mesmo e já ative o sininho das notificações para nos encontrarmos no próximo vídeo, que eu irei falar sobre como diminuir a procrastinação, que é o último vídeo que eu falo, que eu acabei de falar inclusive dele, que eu falo sobre procrastinação. Nesse próximo vídeo, você terá a oportunidade, eu irei apresentar lá alguns aspectos, alguns contextos que merecem a nossa atenção, para você olhar para cada um deles, identificar como que você está ali e como ir para a ação mesmo, algo mais prático para diminuir a procrastinação. O que você precisa fazer? Vai ser muito interessante e de grande valia você assistir ao meu próximo vídeo, portanto já se inscreva aqui para nos encontrarmos. Tudo de maravilhoso a você, sucesso, fique com Deus e até o nosso próximo aprendizado. Tchau, tchau!